7h50, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que está acompanhando aqui a Folha FM 98,3, acompanhando pelo Face, também o nosso streaming aí no Face. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, em todos os aplicativos de podcast. E bom dia para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estamos conversando com o vereador Igor Pereira, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, e na pauta aqui, é só uma ideia do que a gente vai comentando e vai falando aqui, tem agora neste bloco o G7, que antes era o G8, e aí o Aloysio vai entrar nisso agora, e também o pleito a vereador de Campos. Aloysio. Então, Igor, tem algumas perguntas, não no Facebook, mas tem aqui no grupo do programa no WhatsApp, que é feito previamente. A Silvana Venâncio, que é jornalista de Bom Jesus Itapuana, e ela pergunta como é que se deu o processo de ruptura com Rafael, com o governo Rafael Diniz, que era governista até ali final do ano passado, e como é que foi essa questão em relação à discussão do remanejamento? Vamos lá, muito pertinente essa pergunta. Vou tentar fazer um resumo aqui. Vamos lá, como surgiu o rompimento? Aloysio, antes de eu estar falando aqui, deixar claro, democracia é isso. Eu fiz parte, iniciei com o governo Rafael Diniz, acreditei nas ideias, nos projetos, mas a criação do grupo, que seja G7, G8, G10, G12, G5, enfim, foi uma questão pontual, uma questão temporária daquele momento. E a questão de criar o G é por uma questão do regimento. Como se foi criado um grupo, então teria que ser regimental, teria que formalizar uma bancada no parlamento. E com discussão entre os vereadores, eles entenderam que eu teria que ser o líder, né? Foi uma discussão entre eles, o qual eu agradeci a confiança. Mas esse rompimento, na verdade, Aloysio, o primeiro ano do governo se passou, não estou aqui para estar, como eu falei anteriormente, não vou polemizar, tá? Eu acho que não é o momento. Eu acho que, como eu falei anteriormente, eu sou muito de olhar para frente. O que passou, passou. Lógico, nós temos que estar respondendo, mas eu não me prendo muito a isso, não. No segundo ano, eu entendi que vários projetos do plano de governo do prefeito, vários projetos da campanha estavam no momento, já era o time de estar colocando em prática. E eu não estava vendo acontecer. Eu tive algumas conversas, diversas pessoas com o prefeito Rafael Diniz, que é uma pessoa que eu tenho grande respeito pelo Rafael Diniz, tenho um grande respeito por ele, não misturo as coisas, né? A gente procura separar o prefeito da pessoa. Então, eu não vi acontecer. E eu sou um político de estar nas ruas, de estar ouvindo as pessoas. E eu tinha dificuldade com os secretários de resolver essas demandas. E no segundo ano, o primeiro, eu, por ter um posicionamento responsável, coerente, no primeiro ano eu não fiz críticas. Mas aí você me pergunta como surgiu o rompimento. Todos sabem. É a Silvana. Então, respondendo a Silvana. No primeiro ano, por responsabilidade, eu não fiz críticas ao governo. Mas no segundo ano, coisas pontuais que eu entendia que independe, naquele momento, algumas demandas que independem de questões financeiras, questões de falar com as pessoas, de cuidar das pessoas, questões de muitas das vezes, de uma questão política, mas não é a política partidária, não, aquela política do atender, de estar na comunidade, de estar perto das pessoas, e eu tinha dificuldade.
E assim, no segundo ano, para não parecer, Luiz, porque eu quero deixar bem claro, porque chegou no terceiro ano e Igor rompeu, porque o governo está assim, está assado. Quem me conhece sabe. Eu sigo naquilo que eu acredito. E se fosse o que eu acreditasse, se fosse o governo, de quem quer que seja, eu jamais sairia por uma atitude assim. Pelo contrário, eu sigo o que eu acredito. Então, desde o segundo ano, eu vim fazendo diversas críticas na Câmara de Vereadores, no plenário da Câmara. Críticas ao prefeito, críticas aos secretários, e até que chegou em alguns momentos, que o prefeito até às vezes me ligava, ou eu ligava, o qual eu tive sempre um bom relacionamento, e a gente procurando sempre discutir com maturidade, e eu falava, isso é um absurdo, isso não existe. E aí, não, vou resolver, às vezes eu conversava com algum secretário dele, vou resolver coisas que poderia resolver naquele dia. E aí passavam-se 30, 60, 90 dias e eu não tinha uma resposta, eu não era atendido com aquela demanda. E eu voltava na Câmara e criticava de novo, olha, secretário tal fez compromisso comigo, quero aqui externar a falta de respeito com o secretário, com o nosso parlamento, e eu criticava. Então isso seguiu do segundo até o ano passado. Eu segui fazendo várias críticas e logicamente, de uma maneira responsável, mas quando tinha algumas ações, a gente também elogiava algumas ações que a gente achava pertinente. Então, chegou o momento que essa dificuldade não foi só minha, foram de vários vereadores, onde nós, vereadores, começamos a fazer algumas reuniões, e a gente conversava, enfim, e todos reclamavam muito da falta do diálogo do executivo com o legislativo, reclamavam muito do atendimento dos secretários para com os vereadores, e assim a gente conversando, e política é assim, política é diálogo. Eu sempre levantei a bandeira do diálogo. E aí chegou o momento que no ano passado o Executivo enviou alguns projetos de lei para a Câmara que foram denominados pacote de maldade, onde eu me posicionei contrário aos projetos. E ali, já me posicionando contrário, alguns vereadores também falaram, Igor, eu também não estou seguro para votar, até porque foram 9 projetos, Aloysio, final do ano, junto com o orçamento, para discutir orçamento, discutir inúmeros projetos de grande importância para o município. Vamos aqui usar um tema, toque de caixa. Em uma semana, enviaram diversos projetos para a gente discutir orçamento, lei do uso do solo, enfim, diversos projetos. E eu não estava seguro. Eu falei, olha, eu acho que vocês, mais uma vez, vocês perderam o time. Não é o momento. Vocês tinham que ter mandado esses projetos anteriormente, e de projeto a projeto, para a gente estar discutindo. Né? Qualquer projeto que chegasse na Câmara, eu sempre falei, eu sempre defendi, vamos discutir quem que do governo que vai vir? Vai vir um projeto da pasta tal. Senta, a gente discute. Eu nunca deixei influenciar a minha posição política para dentro da Câmara. Eu sempre procurei ter essa independência. Então, Aloysio, naquele momento, diversos projetos e não houve um diálogo com pelo menos com esses vereadores naquele momento, para explicar, para passar como seriam esses projetos. Foi tudo a toque de caixa, o qual o prefeito Rafael Diniz, à época vereador, sempre criticou muito isso, sempre foi muito incisivo nessas questões, e eu me posicionei, olha, eu vou ou retiro de pauta ou eu vou votar contrário os projetos, porque entre os 9 projetos, poderia ter, Aloysio, até um ou outro, que de repente poderia ser interessante. Eu falei, vamos discutir, retira de pauta e coloca em uma outra oportunidade. Agora, não pode, em uma semana, 2 semanas, estar discutindo orçamento, 9 projetos extremamente complexos para o nosso município, e eu vou me posicionar contrário. E aí foi criado o G para aquele momento, né, para aquele caso pontual das questões dos projetos,
como tinha projeto ali referente a servidor, e aí nós fomos procurados pelos servidores pedindo socorro, pedindo que nós não votássemos, onde teve até uma manifestação lá no dia da votação dos servidores, com faixas, enfim, lotaram a Câmara fazendo esse movimento, e eu falei, olha, eu não estou seguro para votar, vamos discutir isso em uma outra oportunidade, ou vocês deveriam, em outros momentos, estar discutindo isso. Então, como, por exemplo, falar que tem que cortar, mas, poxa, cortar direito adquirido, direito de servidor, que foi aquela questão da insalubridade, do vale alimentação, e outras questões mais, a questão dos cartórios, 34% de desconto na dívida com os cartórios. Eu falei assim, para aí, 34% dos cartórios, não, eu não vou. Eu acho que isso não é o momento para a gente estar discutindo isso. Eu achei, até porque no meu entendimento da minha equipe, isso seria inconstitucional. Então, a gente não pode, naquele momento, estar fazendo renúncia de receita, 34% dos cartórios e outros projetos mais. Então, naquele momento, houve também uma mudança, a questão do Fundo Municipal de Saúde, enfim, diversos projetos. E ali eu falei, olha, eu vou me posicionar contrário, e votei contra todos eles, inclusive todos esses projetos que foram questionados, todos foram reprovados. Né? E eu acho que eu já respondi a pergunta, agora vamos voltar um pouquinho nos 10%. Foi uma emenda do grupo, onde a procuradora... Deixa eu só refazer para quem estiver acompanhando agora. Você falou, de verdade, foram vários projetos, e alguns talvez fossem menos complicados, mas entrou tudo, como você falou, entrou tudo no mesmo bojo, foi tudo junto, no final de ano. E a questão central foi a questão do remanejamento. Foi isso que foi o grande ponto da discussão. Não, eu sei, mas só para atualizar o ouvinte, até porque a pergunta de Silvana não falou em remanejamento também, aí sou eu que estou falando. Sim. Vocês queriam limitar, era 30, vocês queriam limitar em 10 e acabou num acordo da bancada da oposição de garotista, um acordo feito por Vladimir e Fred Machado via Álvaro Oliveira, se costurou os 20 que acabaram sendo aprovados. Só para atualizar não, no caso, relembrar ao ouvinte e ao telespectador. Pois não, pode falar. Eu ia entrar nesse tema agora. É importante, Aloysio, destacar também, naquele momento, a grande importância do Grupo G8, que prestou grandes serviços ao povo de Campos, porque foi com a criação do G8 que esses projetos foram reprovados. Inclusive projetos, como foi denominado pacote de maldades, e projetos contrários, prejudiciais aos servidores. Então, é só importante a gente estar destacando isso, né? Porque a criação do G8 e qual foi o objetivo e aonde nós chegamos com a criação do G8. É importante destacar. Onde projetos ali que eles levaram sobre a questão dos hospitais contratualizados, de uma maneira onde foi uma falta de diálogo. Nós fomos o G8 procurado pelos hospitais contratualizados, colocando naquele momento o absurdo que estava para ser votado. Começamos a ser procurados por várias classes, enfim. Agora vamos entrar um pouco na questão dos 10%. Vamos lá. Eu acho muito... Eu procurei, Aloysio, sempre ter um comportamento muito, como eu sempre digo isso, muito imparcial, muito responsável, ouvindo as pessoas, sempre procurando diálogo. Você bem lembra, eles, quando nós levantamos a questão dos 10%, que é uma coisa, do regimento, eles levantaram a bandeira da inconstitucionalidade, inclusive tombando a nossa emenda com parecer da CCJ. Sim. Olha, Luiz, Sou injustiça. de Campos, todos nós sabemos, são essas questões
que eles viram, eu não vou usar o termo refém, eles viram refém do próprio discurso. Porque eles fazem discursos, mas depois eles vêm na contramão de tudo que eles falam. Eu vou falar uma questão, mas se você quiser eu vou te listar 10. Que eles fazem discursos e depois, quando eles estão de um lado, e quando invertem os lados, eles viram refém dos recursos, do discurso deles, de tudo que eles sempre levantaram. Olha, Luiz, a nossa emenda dos 10%, eles quiseram e fizeram, tombaram uma das maiores manobras jurídicas que eu já vi nesse parlamento. Em pouco tempo, acompanho aí já há mais de 10 anos, eu nunca vi disso. Eu confesso que naquele dia, eu acho que ficou marcada aquela reprovação do orçamento no país. Deu até notícia da Globo com a reprovação do orçamento. Eles, naquele momento, eles tombaram na CCJ com parecer pela inconstitucionalidade, o qual o prefeito Rafael Diniz e o vereador Marcão e o grupo de oposição, a todo momento no governo passado, eles levantaram a questão dos 10% de remanejamento. Isso é um fato. Inclusive, com vídeos gravados. E está aí. Inclusive, à época, vários vídeos foram compartilhados. Então, assim, eu respeito, Aloysio, o que é do jogo, mas nós temos que ter coerência. Foi uma falta de respeito com o parlamento, foi uma falta de respeito com o povo de Campos. Eles rasgaram o regimento, eles rasgaram a Constituição. E eles a todo tempo, eles levantaram isso a todo tempo, levantando essa bandeira dos 10%. Agora que inverteu os lados. E eles discursaram isso a todo tempo, agora eles mudam o discurso. Não, os 10%, nós vamos dar um parecer pela inconstitucionalidade, e aí nós vamos tombar na CCJ. Por que a reprovação dos 10%, Aloysio? Naquele momento, não estava combinado ou não estava planejado a reprovação. Mas nós não podíamos aceitar aquela manobra. Nós iríamos judicializar, a gente já tinha conversado isso, e não tenha dúvida que sairíamos com essa vitória. E quando eles viram o erro que eles cometeram, o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com a oposição, que eu entendo que também foi uma vitória do G8, porque se não fosse o G8, seria de 30%. Só foram 20% por conta do G8. E aí, desculpa aqui, mas é mais uma vitória do G8. Então, Aloysio, o que eles fizeram? Reconheceram o erro deles com um acordo com a oposição, que chegou no percentual de 20%, eles foram obrigados a fazer o quê? Então, vamos fazer o seguinte, vamos retornar tudo, vamos rasgar o que nós fizemos novamente. Segundo erro, volta à pauta os 20% do acordo com a oposição, e aí eles foram obrigados a fazer o quê? Mais uma vez, ir na contramão do discurso dele. Volta para a pauta os 10%, ou seja, o que numa sessão anterior, 10%, que foi tombado na CCJ por inconstitucionalidade, eles mudam o parecer e aí diz o seguinte, que não, rasgaram novamente, outro erro, volta agora para a pauta os 20% e aí eles tiveram que colocar também os 10%. E é importante destacar, Luiz, só para concluir, eu não sei se eu respondi a pergunta, é que já teve casos, inclusive agora nessa legislatura, no ano passado, teve alguns municípios, se eu não me engano, foi Rio das Ostras, e teve mais, que não foram 10%, que foram até 5%. Ou seja, então, ali eles deram o parecer e reconheceram o erro, dizendo o seguinte, o G8 está correto, é legítimo a questão do remanejamento dos 10%, reconheceram o erro deles e deram parecer pela constitucionalidade dos 10%. Só para explicar, porque essa questão de remanejamento para o ouvinte e para o telespectador pode não ficar muito claro do que a gente está falando.
O orçamento, só para explicar, o orçamento é aprovado e o prefeito ele pode mudar de uma pasta para outra, ele tem um percentual que é fixado na aprovação do orçamento. Esse limite, eu não sei dizer os 5%, mas quero que aqui esteja se referindo. Rio das Ostras, você falou? Foi. 5%. Sim, você pode fazer isso até 5% do valor total, né? O percentual do valor aprovado. Como também Rosinha governou 8 anos com 50%. Mas, enfim, e esse limite de relocar recursos do orçamento é que foi o pomo da discórdia. Agora também, Igor, tem muitas histórias. Depois que, inclusive o Fred Machado esteve aqui, aliás, vai voltar aqui na sexta-feira, presidente da Câmara, e falou que foi um acaso, uma conversa dele com o Álvaro, que o Álvaro colocou o Vladimir no telefone, o Vladimir depois confirmou essa conversa. E depois que eles fecharam em 20, teve vereador do G8 falando em 25 também. Então, isso tem muita história. Mas o fato é que foi aprovado 20%. E foi uma queda de braço, sim. Foi, talvez no governo Rafael, foi o grande enfrentamento que houve no Legislativo nesses, até aqui, 3 anos e 7 meses de governo Rafael. Agora tem aqui uma pergunta do Marcos Barcelos. Tem que falar também nesse bloco sobre campanha para vereador, agora em novembro. Ele pergunta aqui, eu já falei, inclusive, vereador, Marcos Barcelos, dentista, seu nicho eleitoral na Baixada, o que pode melhorar no setor agrícola e na parte de irrigação? Haja vista que é investimento alto para a maioria dos produtores. Quais projetos que elaborou pretende fazer nesse sentido? Há que se lembrar que Marcos Barcelos também é produtor rural ali da Baixada. Sim. Aloysio, eu quero agradecer a pergunta do Marcos Barcelos, está dando um bom dia a ele aqui, dizendo o seguinte, eu não estou autorizado ainda, mas faço... Fala em projeto. Vou respeitar aí a legislação eleitoral, o calendário eleitoral, a gente tem que ter muito... Vamos falar do que você fez, então, nesse sentido. Mas eu vou te falar uma coisa. A semana que vem eu vou estar passando, se você permitir, aqui no programa, depois puder me passar o contato do Marcos Barcelos. Já na semana que vem eu já vou poder anunciar um recurso, onde nós vamos estar discutindo com a classe um recurso de R$500 mil. Nós vamos estar levantando muito essa bandeira do agronegócio, da agricultura familiar, buscar projetos para estar fortalecendo o produtor rural, e tem algumas coisas que em breve nós vamos estar divulgando. Eu sei que nós passamos momentos muito difíceis, né? Não só com pandemia, não, mas essa questão o legislativo fica muito muito engessado também, né? Mas eu quero aqui externar a importância do produtor rural, não só da Baixada, mas de todo o interior, tá? Tem vários parceiros, sempre que eles me chamam para algumas reuniões, eu estou sempre presente, discutindo projetos juntos. Tem algumas coisas que nós já estamos próximos de avançar, mas quero, Luiz, deixar aqui um abraço para todo produtor rural, para todo o povo do nosso interior aí, e me colocar à disposição, e sempre reconhecendo a importância do fortalecimento do interior. Você está coberto de razão, Igor. A legislação eleitoral não permite falar em projeto. Seria campanha extemporânea. Mas o Marcos pergunta aqui, que projeto você elaborou? Já elaborou nesse sentido? Já elaborou algum? Aí você poderia falar. Não, sim, olha só. O que a gente faz é sempre estar ouvindo os produtores rurais, e nas demandas para o executivo, a gente está sempre fazendo esse elo de ligação. Confesso que nós não executamos nenhum projeto no sentido já de execução, mas eu sempre sou procurado pelas demandas dos produtores rurais, como, por exemplo, já fizemos aqui apoio com máquinas, não nem tanto com recurso do executivo, da prefeitura, mas já conseguimos atender alguns produtores rurais
com máquinas através de parcerias que nós conseguimos e atendemos alguns deles. Logicamente que é um assunto, uma bandeira bem complexa, né? E que aí nós dependemos de apoio do executivo. Somos vereadores, mas a gente pode ter projetos, pode ter levar algumas demandas para o executivo, mas que a gente fica nessa dependência do executivo para executar nossas ações. Então, o que a gente tem feito aí, fizemos com vários deles, foi estar dando apoio através de máquinas, né, escavadeira, reta escavadeira, para estar atendendo alguns casos específicos de dificuldades. Temos várias manifestações aqui. As perguntas que eu fiz a vocês são do grupo, do WhatsApp, aqui no streaming do programa Comentário. Silene Martinho Ribeiro, Silene Martinho Silva Ribeiro, conheço e respeito bastante o trabalho do vereador e sua proatividade em prol da cidade e não só da Baixada, onde é o grande representante na atualidade. Mas vamos criar uma escola de ensino técnico profissionalizante na Baixada? Aí, Silene, não entra naquela coisa que o Igor falou, realmente projeto a gente não pode falar. Alexandra Viana, parabéns, vereador, pela sua busca de recursos federais, já que aqui no município não está conseguindo nada. Alex Farol, ressalta a importância aí do tema. Com certeza, o vereador, futuro de Campos é o agronegócio. Igor, para terminar esse bloco... Luiz? Perdão, pode falar, desculpa. Só perguntar se você viu aí uma mensagem do Marcelo Sampaio. Acho que ele acabou de repostá-la aí. Bom dia, Luísio, Abreu Barbosa, Cláudio Nogueira. Essa que a gente falou, né? Vamos lá, Marcelo Sampaio do Concultura. Luísio, eu não sei se é a sua internet ou a minha aí, tá dando uma... Não sei se é a sua ou se é a minha. Tá o quê? Aqui tá perfeito. O áudio, O meu áudio tá com problema? Sim, agora voltou, vamos lá. Você tá ouvindo bem, Cláudio? Perfeito. Não, agora eu tô ouvindo. Perfeito. Marcelo Sampaio, que é do presidente do Concultura, ele fala aqui que a gente discutiu aqui em relação à pergunta feita pelo Edmundo, e ele fala aqui, bom dia, Aloysio, Cláudio e Igor. A cadeira da Câmara de Vereadores do Conselho Municipal de Cultura tem como titular José Carlos Monteiro e como suplente Cláudio Andrade. E há quase 2 anos não comparece às nossas reuniões. Quanto ao vereador Igor Pereira, que por não ser conselheiro não recebe convocação, pode comparecer quando desejar, porque todas as nossas reuniões são públicas, então o registro do presidente do Concultura, Igor, eu passo a você. Mas para a gente terminar esse bloco, qual é a projeção que você faz, sem, logicamente, fazer campanha extemporânea, falar em projeto, e sem considerar pré-candidatura como candidatura, mas qual projeção você faz da campanha vereador, que a gente sabe que se a de prefeito, que é tema do próximo bloco, vai ser disputada, a de vereador vai ser muito mais. Qual projeção você faz? Olha, Luiz, eu não tenho dúvidas que vai ser uma eleição atípica por vários motivos. Acho que primeiro essa questão da mudança da legislação eleitoral referente à eleição proporcional, de não poder mais coligação, é um fato novo. Acho que é um fato novo. As pessoas têm, os candidatos, têm que estar muito atentos a isso. E vem a questão da pandemia. Isso daí, uma eleição atípica, como nós nunca passamos, e a gente vai ter que se adequar, usar ferramentas, mas aquele vereador que trabalhou, entendeu, Luiz? Aquele que tem projeto de mandato, que tem projeto eleitoral por mandato, trabalhou nos 4 anos, eu não vejo dificuldade não, o povo vai reconhecer. Quem trabalhou, eu tenho certeza, o povo vai reconhecer. O que não trabalhou, chegar agora, os 45 do segundo tempo, e querer mostrar serviço, dizer que trabalhou sem ter trabalhado, aquele que não foi atuante, não esteve próximo das pessoas, esse realmente vai ter dificuldade. Mas eu reconheço e sei da dificuldade. A eleição vereador é uma eleição, dizem, né, que é uma das eleições mais difíceis que existe. E eu concordo. Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil, sim, por tudo isso que vem acontecendo.
Vamos para o intervalo, Cláudio? Vamos, eu estou rindo aqui do vereador, colocou a palavra dizem que é mais difícil, então porque ele ganha com facilidade, só pode. Porque tá uma previsão aí para Campos ter esse ano pelo menos 800 candidatos. Você imagina, se isso não é difícil, não, como é que não fica? Não, é difícil, falei, é muito difícil. Terrível, terrivelmente difícil. Essa proporcional nossa. E o pior é que... tem também o fato de que, para vereador, talvez seja a única eleição ainda onde a pessoa vota pela amizade, pelo conhecimento pessoal. Então se torna o voto muito passional. Nossa. E ainda tem aqueles parentes seus que vêm candidato também, não sei do vereador. Cara vem, chega na casa do parente, ou meu primo, ou meu tio, e aí, rapaz, eu também sou candidato. Aí dá uma confusão tremenda. Não sei se o vereador tem esse caso, mas isso é muito comum acontecer, e a família é grande, é isso. Bom, são 8h21, vamos sim ao intervalo. Próximo bloco a gente fala sobre o tabuleiro da eleição a prefeito. Vamos dar uma beliscada lá no Rio de Janeiro também, saber o pensamento do vereador, a visão dele sobre essa questão toda aí. Do tabuleiro em Campos, principalmente. Rapidamente, um intervalo comercial. Você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição, que hoje recebe o vereador Igor Pereira, conosco na bancada, o jornalista Luiz Abreu Barbosa. O oferecimento do programa é dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Logo vem em nossa cabeça, Laboratório Plínio